Imagine um país que já foi instrumento de Deus para libertar Israel, mas que agora, segundo a Bíblia, será um dos principais inimigos do povo de Deus nos últimos dias. Sim, estamos falando do Irã. Pouca gente sabe, mas o Irã, que antes se chamava Pérsia, é mencionado diretamente nas Escrituras, e o seu destino final está profetizado em detalhes. O que aconteceu com essa nação ao longo dos séculos? Como ela passou de aliada à ameaça? E mais importante, o que a Bíblia diz que vai acontecer com o Irã nos tempos do fim? Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir verdades ocultas, passagens esquecidas e profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O cenário está sendo montado, a guerra final está próxima, e o Irã está no centro dessa profecia. Vamos direto para uma das passagens mais impactantes sobre o destino do Irã. Ezequiel, capítulo 38. O profeta descreve uma coalizão de nações liderada por um líder misterioso chamado Gog, da terra de Magog. E quem aparece como um dos principais aliados nessa investida contra Israel? A Pérsia, o antigo nome do Irã. Sim, a Bíblia afirma que o Irã estará entre os inimigos que marcharão contra o povo de Deus nos últimos dias. Mas o detalhe mais assustador vem agora. Essa guerra será interrompida de forma sobrenatural. Deus intervirá diretamente. Terremotos, pestes, chuvas torrenciais e fogo cairão do céu. A derrota será tão grande que os corpos levarão 7 meses para serem enterrados. Não é apenas uma guerra, é um juízo divino sobre uma nação que se voltou contra o plano de Deus. Mas o Irã nem sempre esteve do lado errado da história. No livro de Esdras, descobrimos que foi Ciro, rei da Pérsia, quem autorizou o retorno dos judeus do cativeiro babilônico e até financiou a reconstrução do templo em Jerusalém. A própria Bíblia chama Ciro de meu ungido, em Isaías 45:1. Ou seja, a Pérsia foi usada por Deus para cumprir sua promessa. Então, como essa nação virou o jogo? A resposta está nas forças espirituais descritas em Daniel 10. Ali, um anjo revela a Daniel que o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual maligna, resistia às ordens divinas. Foi necessária a intervenção do arcanjo Miguel para derrotar essa força. Isso revela uma guerra invisível que continua até hoje. O Irã atual pode estar sob influência dessas forças descritas há milênios. Não é coincidência, é cumprimento profético. O regime atual do Irã não apenas rejeita Israel, ele prega abertamente sua destruição. Em seus discursos políticos, líderes iranianos pedem a eliminação total do Estado judeu. Isso é apenas ideologia? Não, é a manifestação visível de uma hostilidade profética. A Bíblia já havia anunciado esse comportamento. O mais intrigante é que a aliança que o Irã forma hoje com países hostis ao Ocidente e a Israel se parece assustadoramente com a coalizão descrita por Ezequiel. Rússia, Turquia, Líbia e outras nações já demonstraram aproximação. Coincidência? Impossível. As peças estão se encaixando. A movimentação política e militar atual confirma que estamos vendo o início daquilo que a Bíblia já descreveu com séculos de antecedência. O relógio profético está correndo. Mas por que Deus permitiria que o Irã se voltasse contra Israel, se ele mesmo o usou no passado? A resposta está na soberania divina. Deus levanta e derruba nações conforme seus propósitos eternos. Pérsia foi instrumento de bênção, mas também será palco de juízo. E isso é um alerta para todas as nações. Nenhuma está isenta do julgamento de Deus. A Bíblia não trata o Irã como um vilão aleatório, mas como uma peça crucial no cenário profético do fim dos tempos. O seu fim será trágico, mas revelador. Ao derrotar essa coalizão, Deus mostrará ao mundo que Ele é o Senhor. Essa vitória será tão marcante que, segundo Ezequiel 39:7, o nome do Senhor não será mais profanado, e todas as nações saberão que Ele é o Santo em Israel. O destino do Irã servirá como testemunho global da soberania divina. E o que tudo isso significa para nós hoje? Significa que estamos cada vez mais próximos do cumprimento total dessas profecias que por séculos pareciam distantes, quase simbólicas, mas agora estão se desenrolando diante dos nossos olhos. O Irã não é apenas uma figura geopolítica em meio ao caos do Oriente Médio. É uma peça-chave no cenário profético traçado há milênios nas Escrituras Sagradas. Cada movimentação, cada discurso, cada aliança e cada ameaça carrega um eco das palavras dos profetas. Não estamos falando apenas de política internacional. Estamos falando de sinais claros, urgentes e inconfundíveis de que a reta final da história humana, como a conhecemos, está prestes a começar. A cortina
cortina do fim dos tempos está sendo levantada e muitos ainda estão distraídos, mergulhados em uma rotina que ignora os alertas celestiais. A Bíblia não revela esses eventos para nos assustar ou nos paralisar com medo, mas para nos acordar de um sono espiritual profundo. É como um alarme tocando no meio da madrugada, incômodo, mas necessário. É hora de estarmos atentos, vigilantes, com os olhos espirituais abertos e o coração firme em Deus. Porque não se trata apenas de entender o que vai acontecer com o Irã ou com o mundo ao nosso redor. Trata-se de discernir o nosso próprio papel nesse capítulo final. O tempo de brincar com a fé já passou. A superficialidade espiritual já não tem mais espaço. Deus está movendo as peças em um tabuleiro profético e tudo está convergindo para o momento decisivo. A história não está parada. Ela está sendo escrita, acelerada, cumprindo-se com precisão milimétrica. E você, em que lado vai estar quando tudo isso acontecer diante dos seus olhos? Vai permanecer em cima do muro, ignorando os avisos, ou vai se posicionar com fé, coragem e verdade? Porque uma coisa é certa, o fim virá e nada, absolutamente nada, poderá impedir o cumprimento da palavra de Deus. Ela é viva, poderosa, infalível. Cada profecia que parecia distante se torna, dia após dia, parte do nosso presente. E quando a última trombeta soar, não haverá mais tempo para decidir. A verdade prevalecerá, e só aqueles que escolheram caminhar com Deus estarão de pé. Não é tempo de temer, mas de despertar. Não é tempo de recuar, mas de avançar com fé. Porque o rei está voltando, e ele virá exatamente como prometeu, cumprindo até a última letra do que foi escrito. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.